E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Investir a Maratona. Está chegando hoje, já clique em gostei, já clique em se inscrever para acompanhar tudo que a gente faz aqui. Hoje a gente vai responder uma pergunta, né? Se está na hora de investir em renda fixa. Se você nos acompanha há um pouquinho tempo, você sabe que não existe essa de hora certa ou hora errada, né? A gente tem que ter uma carteira de investimentos, um planejamento, onde sim tem renda fixa e tem renda variável. Tudo vai depender do que você quer ter, né, como tomada de risco, digamos assim, na sua carteira. Você quer mais estabilidade, não está acostumado com volatilidades, você tem que ir mais pela renda fixa. Se você está mais acostumado, não tem problema com volatilidade, entende o mercado, você pode ter mais renda variável. Isso também não é escrito em pedra, você pode ir mudando, né, no decorrer do tempo. Mas isso aqui é uma lógica, né? A gente tem que pensar sempre com a lógica de mercado. Eu já falei sobre isso aqui, mas agora eu trouxe números, né? Na segunda etapa do vídeo, a gente vai mostrar isso aqui na prática, né? Será que de fato isso aqui se aplica na prática? Então, alta da Selic. Está na hora de migrar os meus investimentos, né? Sair da renda variável e mudar para a renda fixa? Mas a gente tem que entender o que é empreender, né? Primeiro. Empreender demanda o quê? Você superar uma taxa de atratividade. E essa taxa de atratividade, no mínimo, ela tem que ser igual a Selic, certo? Por quê? Porque se você sabe que ficar com a bunda sentada na cadeira, ao invés, né, de pegar aquele dinheiro, investir numa empresa, você investisse no Tesouro Selic e com a bunda sentada na cadeira você ganhasse mais do que empreendendo, você, obviamente, não iria empreender. O empreender faz com que, né, você obrigatoriamente tenha que, pelo menos, bater esse mínimo de atratividade que é a taxa Selic. Empresas que já chegaram na Bolsa de Valores, ou seja, empresas já de porte grande, robusto, obviamente, né, em sua extrema maioria, batem a taxa de atratividade mínima, que é a taxa Selic. Logo, se você investe em ações, investe em empresas no longo prazo e não no curto prazo, você vai ter retornos maiores. Porque essas empresas que estão lá, elas já são empresas já vencedoras. É diferente de você, né, abrir uma empresa que tem um risco muito maior. Essas empresas já estão lá há muitos anos, muitas delas, então elas já batem essa taxa de atratividade. Então é isso que você tem que ter em mente. E na segunda etapa do vídeo a gente vai mostrar em números. Nós pegamos algumas datas históricas de quando a taxa Selic estava no auge e simulamos investimentos nessas datas para comparar com o retorno do Ibovespa e comparar com o retorno de uma carteira fictícia que foi escolhida aleatoriamente. Vocês vão ver na prática que isso aqui se aplica. Se essas empresas não batessem a taxa de atratividade da Selic, elas não teriam nem porquê existir, certo? Então, fica na segunda parte do vídeo com esse estudo aí para você entender certinho como o mercado funciona, mas não está na hora de você migrar os seus investimentos para renda fixa, certo? Mantenha a sua estratégia, você tem uma carteira, você tem que ter os dois, renda fixa e renda variável, nada muda com essa alta. Turma, vamos pegar então essa taxa de atratividade que a gente falou na primeira etapa do vídeo e ver se ela é verdadeira aqui, né? Vamos tirar a prova disso. Então, primeiro eu peguei esse gráfico aqui, já mostrei algumas vezes aqui no canal. Claramente aqui nos Estados Unidos a gente tem muitos dados. 1802 já tinha a bolsa lá. Então, se você tivesse investido em ações, aqui o resultado das estoques, ações, tesouro aqui, né? E aqui ouro e dólar. O dólar papelzinho, né? A gente sabe que desvaloriza a moeda, por quê? Porque não tem escassez, não tem nada, o governo emite a hora que quer, mas moeda, isso tira o valor, né, da moeda. O ouro aqui, uma pequena valorização, e, né, por conta de ser um material escasso, aqui as dívidas do governo e aqui as ações estão nos Estados Unidos, já está provado, a gente tem muitos dados. Mas vamos ver o Brasil. Então eu peguei as maiores empresas do Brasil em dois momentos da economia. Em 2003, quando a taxa Selic estava lá estourando, ou seja, se for ver o que todo mundo está falando aí, né, era a hora de investir em renda fixa. E peguei algumas empresas, Petrobras, eram as maiores, Telefônica, peguei algumas empresas aqui, para vocês vão ver no levantamento que eu peguei algumas dessas. E 2015, que foi outro momento que a
taxa Selic estourou, né? E aqui a gente tem algumas empresas também, as maiores, tá? Foi o critério de maior, não qualidade, nada, só maior para ter algum critério. Né? Naquela época, se alguém fosse investir, falava, essas empresas são muito grandes, vou investir nelas. Nem é critério de qualidade, que é o que a gente adota aqui no dia a dia. Peguei então o histórico de variação da taxa Selic para, né, fazer isso, para ver quanto que o investidor teria ganho se tivesse investido na taxa Selic. E peguei o histórico também da Bovespa. Então aqui na planilha é onde está tudo resumidinho. Então taxa Selic, quais dois momentos que eu peguei? Eu peguei aqui 2015, certo? Que você teria aí 14%, tava a Selic muito mais alta que hoje, né? Mais que o dobro, então olha só, tava bombando, né? A hora certa de investir. E em 2003 que tava 26%, aqui ó, mensal, rendia mais de 2% com frequência, né? E aí eu simulei um investimento mesmo nesse cenário aqui, ó, que estava ótimo para o investidor na renda fixa, entre aspas, né? Então, investiu R$ 6.989, vocês vão entender por que daqui a pouco. E no final, aqui nos dias de hoje, esse investidor teria o equivalente a R$ 49.757. Vamos agora aos comparativos. Então, as empresas ali eu peguei por maior, nem foi por qualidade. Simulei um investimento aproximadamente de R$ 1.000 naquela época, no preço daquela época. Busquei os preços que estavam, né, dessas empresas. Teria investido R$ 6.989, que foi o que foi usado lá para comparar, né, para comparativo. Em 2015, quando, né, o Selic estava lá no alto, o investidor teria R$ 34.000 nessa carteira equivalente de patrimônio, as empresas teriam se valorizado um pouco. E nos dias de hoje, o investidor teria R$ 59.000, certo? Então, sairia de R$ 6.989 para R$ 59.000 nesse comparativo. Número de pontos também, peguei então quantos pontos a Bovespa tinha lá em 2003, né? E investi o mesmo quantitativo. Teria 34.600 e poucos reais, um pouquinho a mais aqui que a carteira. E já nos dias de hoje teria bem mais, R$ 72.000, né? O Ibovespa um pouco mais amplo, não uma carteira aleatória. Então, olha só, né? Parece que se prova aqui que o mercado, né, as empresas, as ações, elas ganham da taxa de Selic por causa da taxa de atratividade. Se as empresas, no geral, não ganham da taxa Selic, não tem por que elas existirem, né? O investidor simplesmente não iria empreender, né? Na verdade, o empreendedor não iria abrir uma empresa, ele ia simplesmente sentar e investir na taxa Selic. Era muito mais simples, né? E aí que o resultado da taxa Selic, que o investidor, entre aspas, terminou com R$ 49.757. Ainda tem um pequeno detalhe aqui, né? A taxa Selic você não fugiria do imposto de renda, então você teria que pagar 15% sobre o lucro total aqui da operação, se você tivesse conseguido investir nesse tempo gigantesco aqui sem pagar imposto no meio, né, que é praticamente impossível, mas digamos que você tenha conseguido isso, algum tipo de investimento, você teria que pagar 15% sobre mais de R$ 30.000. E já aqui nas ações, né, você não teria que pagar praticamente imposto nenhum. Se você dividisse, né, essas retiradas em 3 meses, ou seja, vendesse menos de R$ 20.000 no mês, você teria aí não pago nenhum imposto, né? Você teria 100% do lucro sem imposto. Então, não tem como querer comparar. Não estou falando para não investir em renda fixa, é muito importante ter renda fixa. Ele faz com que o nosso psicológico aguente as grandes oscilações de mercado, né? Porque é realmente um sobe e desce muito grande. Você tem que ter, porque você pode precisar de dinheiro em algum momento e o ideal é você sempre retirar, né, da tua renda fixa. Então você vai ter que ter na tua carteira. Agora, coisa muito diferente é o que todo mundo tem dito aí para trocar tudo, né? Sair da renda variável e para a renda fixa. Mantenha a sua estratégia de investimento sempre. Essas notícias querem que você realmente gire seu patrimônio e pague os intermediários, né, que são as corretoras, que são as que criam aí esses conteúdos, e o governo também, né, vai acumular aí no imposto, né, se você vende antes da hora para trocar, para girar seu patrimônio, você vai pagar os intermediários, o teu dinheiro não vai ser maximizado. E aqui o jabazinho, né, o Investir é Maratona. Se você não conhece ainda, né, aqui no canal a gente tem um curso que vai te ensinar tudo, do começo, do básico ao avançado, tá? Então, você que não sabe como investir, você vai aprender tudo aqui. É muito simples, tá? Aulas bem didáticas, R$ 54,00, mais de 100 alunos, ótimas avaliações. Pode entrar aqui e procurar, você vai encontrar mais de 7 horas de conteúdo, tá? Então, te convido aí a fazer o nosso curso e também já se inscreve no canal, também tem muito conteúdo gratuito aqui que a gente faz, e sempre aperta em gostei para cada vez mais a gente atingir um número maior de pessoas
e fique com o nosso mantra: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.